Rádio Ceará News. Ceará Notícias. As notícias do dia comentadas pelo time da Ceará News. Ceará Notícias. Você por dentro da notícia. Olá, ouvintes, começando a partir deste momento Ceará Notícias, aqui pela Rádio Ceará News, mais uma edição desta quinta-feira, dia 10. Aqui no estúdio nós estamos com ela, Mayara Ende. Olá, Mayara, bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia, pessoal que está ouvindo a gente. Tudo bom? Tudo ótimo para você e para você que está em casa, você no trânsito, você nesse momento acompanhando a programação da Rádio Ceará News. O nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Olha, gente, nós estamos começando o programa de hoje. Mayara já tem uma primeira notícia, né? Exatamente. A FAMetro está realizando a segunda semana de promoção do uso racional de medicamentos e a 8ª semana de enfermagem. A Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza, FAMetro, está realizando, do dia 7 ao dia 11 de maio, a segunda semana de promoção do uso racional de medicamentos. Organizada pelo curso de farmácia, a ação alerta para a utilização indiscriminada de medicamentos e orienta a população gratuitamente na Praça Coração de Jesus, no centro de Fortaleza. Na programação estão blitz educativas, palestras e, em parceria com a Universidade Federal do Ceará, serviços gratuitos de aferição de pressão arterial e glicemia capilar. Além disso, a iniciativa orienta sobre o uso de armazenamento correto de medicamentos, descarte consciente e a importância da adesão ao tratamento correto, uso de plantas medicinais e os riscos da automedicação. Para falar mais sobre isso, nós estamos aqui no estúdio com a Suzana Bezerra, ela que é farmacêutica formada pela Universidade Federal do Ceará, mestre e doutora em Ciências Farmacêuticas pela UFC, coordenadora do curso de farmácia da FAMetro e docente das disciplinas de farmacotécnica e tecnologia farmacêutica. Atualmente, Suzana Bezerra é membro da Comissão de Ensino e Conselho Regional de Farmácia do Estado do Ceará e é com ela que nós vamos falar a partir de agora, Mayara, recebendo bem aqui a doutora Suzana Bezerra, que vai trazer mais esclarecimentos sobre essa nota, essa primeira informação do programa de hoje. Exatamente. Bom dia, Suzana, olá, tudo bom? Olá, bom dia, Mayara. Seja muito bem-vinda à Ceará News, nosso programa Ceará Notícias. Obrigada, é um prazer estar aqui podendo contribuir e conversar um pouco com vocês. Que bacana. Então, nós separamos alguns tópicos hoje para você elucidar um pouquinho para a gente, né? Sim. A questão do uso de medicamentos é um ponto sério, né? E que a maioria das pessoas leva isso nem como brincadeira, mas não dão a devida atenção, né? A devida importância. Fala um pouquinho pra gente sobre o que seria esse uso racional de medicamentos. Bom, então, na verdade, só falando um pouquinho com essa nossa ideia dessa proposta dessa semana, nós estamos realmente realizando atividades educativas em que a gente promove esse uso racional, ou seja, o uso consciente. Quais são os riscos do uso de medicamentos? A gente sabe que quando a gente fala de medicamentos, a gente tem que tomar cuidado com os tipos de medicamentos, alguns medicamentos que podem gerar riscos, inclusive intoxicações aos pacientes que fazem uso, por exemplo, indevido ou incorreto. A gente sabe que é muito comum nessa ideia da automedicação ou mesmo aquela indicação por pessoas que não têm orientação correta. Por exemplo, o meu vizinho tomou um medicamento, para ele funcionou, qual foi que você tomou? Eu quero também, o meu colega de trabalho. Então, a gente sabe que muitas vezes essas ações podem gerar riscos aos pacientes e a nossa ideia é justamente fazer essa orientação. A orientação do uso seguro e o uso correto daqueles medicamentos, na hora correta, a dose correta, prescrita pelo profissional corretamente. Isso é bem interessante que a gente faça essa orientação para que a gente tenha segurança no uso pelos pacientes, pela população de um modo geral. É verdade. E fala um pouquinho pra gente também sobre essa questão da prescrição, isso, né? Do uso, do descarte, da importância dos profissionais. Qual é o processo que a pessoa precisa usar para ter acesso ao medicamento? Então, a gente pode, na verdade, pensar nessa ideia do uso racional, é uma cadeia. Pensando assim, o início do uso racional, ou seja, do uso seguro de medicamento, ele vem a partir da prescrição. Então, quais são os profissionais indicados ou quais profissionais habilitados a prescrever os medicamentos? A gente sabe que a gente tem classificações e categorias que podem prescrever e dentro dessas categorias, a questão da segurança do uso. Então, quando nós, como pacientes, recebemos uma prescrição de um médico, de um dentista, por exemplo, em que a gente vai diretamente à farmácia,
Então, a gente chega na farmácia para fazer a solicitação para compra daquele produto. Então, muitas vezes, a maior parte dos pacientes tem dúvidas, hora de tomar, algum efeito adverso que o paciente sente, algum mal-estar, alguma dor de estômago, por exemplo, uma dor de cabeça causada por aquele medicamento. Então, a gente sempre reforça a importância do papel do farmacêutico. O farmacêutico, ele está disponível, principalmente nas farmácias que fazem a dispensação, a venda do medicamento, para que ele possa fazer a orientação correta. Uma orientação que a gente consiga pensar sempre nisso, na segurança do paciente. Então, quando a gente vem na cadeia, a gente vem nessa ideia. O paciente tem uma prescrição, o paciente vai receber aquele medicamento, por exemplo, no caso dos pacientes que vão receber o medicamento num posto de saúde, por exemplo, que também o farmacêutico está disponível para fazer essa orientação, ou numa farmácia manipulação, por exemplo, a gente também tem essa possibilidade da gente ter os medicamentos manipulados, em que os farmacêuticos atuam na área da manipulação, em que a gente faz essa orientação correta. Então, dentro dessa proposta da cadeia, a questão, inclusive, final, como você comentou, como é que funciona também, por exemplo, a questão do armazenamento daquele medicamento que a gente leva para casa e se ele sobrou, por exemplo, o descarte. Então, a gente também faz essa orientação, que é uma proposta da gente fazer essa orientação amanhã, na ação, na Praça do Coração de Jesus, em que lá a gente vai justamente oferecer à população todos esses informes. O risco de você fazer o descarte, por exemplo, incorreto, um medicamento que sobrou, eu fiz a administração do medicamento, sei lá. Sempre sobra, né? Para o meu filho, e sobrou, vamos supor, 2, 3 dedos no xarope, por exemplo. Normalmente, o que a gente faz? Eu vou guardar para a próxima, né? Vai que fica doente de novo. Né? No futuro eu vou usar. Ou a gente empresta para o vizinho, para a tia, para a irmã. Olha, usa lá. Então, a gente sabe que isso não é correto. Além do que a questão do desprezar. Meu medicamento que está comigo, está na minha casa, perdeu a validade. O que eu faço com ele? Então, a gente sempre chama a atenção que o descarte incorreto, ele gera problemas, principalmente o primário, vamos dizer assim, a questão ambiental. Eu estou colocando, se eu descarto na pia, se eu descarto, por exemplo, no vaso sanitário, se eu descarto no lixo comum, a gente sabe qual é o fim daquele material. Então, aqueles produtos são produtos químicos, são substâncias químicas que acabam contaminando o meio ambiente e, de alguma forma, isso pode retornar a gente de uma maneira, vamos dizer assim, tóxica, contaminando a água, contaminando o solo, enfim. E qual seria a forma correta para descarte de medicamentos? Tem uma indicação? Então, na verdade, a gente sabe que o descarte ele deve ser feito por estabelecimentos que tenham essa orientação de descarte. A gente tem aqui em Fortaleza alguns estabelecimentos comerciais, algumas empresas que recebem esses medicamentos vencidos para que possa fazer o descarte consciente. Porque a gente orienta aqui, o descarte não pode ser feito de forma caseira, no lixo. É essa a orientação que a gente sempre dá, em virtude do risco que isso pode causar. Muito bem, registrando a presença aqui do apresentador do Política em Pauta, Marcelo Medeiros, que já chega também. Uma boa tarde, bom dia. Boa tarde, boa né? Tarde, né? Boa tarde a todos aí. Boa tarde, doutora Suzana Bezerra. Obrigada, boa tarde, tudo bom? Tudo bom, tá tranquilo. Eu escutei a senhora falando aí sobre a respeito de uma parte, que é a parte de quem utiliza e de como utilizar e como descartar o que resta. Agora, na outra parte, por que sobram tantos remédios? Bom, Aí eu gostaria de ter alguma a noção, né, de que se existe algum movimento para que a indústria farmacêutica, como acontece lá nos Estados Unidos, que ela forneça simplesmente o material, os medicamentos justamente necessários indicados pelos médicos. Porque nós vemos hoje que nas prateleiras das farmácias, talvez seja pela própria logística brasileira, né, que eles vendem remédios além do necessário para a população. Então isso faz parte de um comércio que de uma certa maneira afeta toda a população e a população acaba sendo prejudicada pela indústria farmacêutica quando ela lhe entrega 30 comprimidos numa caixa que você só vai usar 15. Isso. E acaba esse excesso vai para o lixo. Exato. Mas não deixa de ir para o bolso da indústria farmacêutica, né? Que ela tem um trabalho muito pesado na área de marketing. Divulgação, propaganda, né? Nós sabemos que a pesquisa realmente é um trabalho fundamental na indústria farmacêutica. Sim.
Mas além disso, mesmo tendo toda essa pesquisa, que realmente quem pesquisa merece ter o retorno, isso fato, faz né? parte, fato. Mas não existe um excesso muito grande aqui no Brasil, não existe uma farra da indústria farmacêutica aqui em nosso país em relação a colocar tantos medicamentos, né? E a população não se utilizar desse medicamento todo e pagar por ele. Por que não existe alguma... O que eu quero opção, saber é o seguinte, né? Vamos dizer assim, uma opção, se existe alguma coisa já no Congresso para modificar essa farra, que eu acredito que eu vejo como uma farra da indústria farmacêutica. Existe alguma coisa já direcionada para isso? Bom, a gente precisa pensar, no meu ponto de vista, de uma maneira um pouco, vamos assim, geral. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala de medicamento, a gente precisa pensar que aquele produto ele atende às necessidades específicas de cada paciente. Então, como indústria farmacêutica, é muito difícil a indústria farmacêutica produzir aqueles medicamentos em larga escala, em que ele conseguiria atender diretamente o seu desejo como um paciente. Então, você tem uma caixa de 30 comprimidos, mas você vai usar só 15. Ah, mas você vai usar 15. Outro paciente vai usar 30. Outro paciente vai usar 60. Então, a gente entende o geral. A indústria farmacêutica, ela trabalha num sentido mais amplo, generalizando. Generalizando, provavelmente, a posologia daquele medicamento de 30 comprimidos é usual para 30 dias. Então, é essa a ideia. Tanto se a gente prestar atenção, muitos dos produtos, eles vêm na caixa de 15 ou caixa de 30, por exemplo, justamente para poder comprar aquele que atende mais a minha necessidade. O que a gente tem hoje disponível no mercado brasileiro e que cresce muito a cada dia, que eu acabei de comentar, são as farmácias de manipulação. Elas são hoje o local que conseguem trabalhar com a prescrição de medicamentos de forma personalizada, direcionada. Inclusive, aí a gente pode conseguir pensar nessa individualização do tratamento por uma questão do que o paciente precisa ou o que ele deve ter. Por exemplo, eu tenho um paciente que vamos supor, ele tem alergia a um determinado tipo de corante. Isso é mais comum do que a gente pensa. E muitas vezes o paciente ele tem alergia a um corante, a uma cor daquele comprimido. Na verdade, às vezes ele acredita que a alergia é causada pela substância, no caso, o princípio ativo do medicamento, e a gente sabe que eu tenho já uma possibilidade maior dessas possibilidades de efeitos adversos, e a manipulação ela me atende dessa forma. Então, se, por exemplo, o senhor chega para mim na farmácia, diz, olha, eu sou alérgico ao corante verde. Tudo bem, eu tenho possibilidade de trabalhar com você com um produto sem corante verde. Eu vou tomar esse medicamento somente por 11 dias. Eu tenho como atender somente a 11 dias, a gente não ter esse problema do sobrar. Mas realmente, em relação à indústria farmacêutica, como ela deve pensar de uma maneira maior, mais ampla, em larga escala, esses produtos, a questão, como mesmo você falou, a logística, de saída de uma indústria farmacêutica, de chegar no distribuidor, do distribuidor chegar nas farmácias, ou chegar nos hospitais, nos pontos de distribuição, postos de saúde, a gente sabe que tem uma dinâmica de dias, prazo de validade, tudo isso que a gente deve pensar. E a gente acaba pensando nessa maneira generalizada. Eu fiz a pergunta, eu viajando, estava nos Estados Unidos, aí eu passei mal, tive que ir ao médico. Sim. Durante um período que eu estava lá, aí eu fui ao médico. E quando eu cheguei no médico, ele me prescreveu medicamento. Estava com dores na coluna fortíssimas e eu estava travado. E aí eu fui no médico, o médico ele perguntou qual é a farmácia que você tem convênio. Simplesmente ele receitou o remédio e ele me entrega, mas você tem que ir na farmácia. Então eu vou escolher aqui a farmácia para você. Tá bom, pode escolher. Aí ele escolheu a farmácia. Quem faz o pedido diretamente para a farmácia é o próprio médico. E você simplesmente passa lá para pegar. E você pega a quantidade exata de medicamento que ele prescreveu. Sim. Ou seja, a distribuição ela é feita a granel para as farmácias. E tem lá um farmacêutico em cada farmácia lá, que ele é que providencia e seleciona o que você, de acordo com a orientação do médico. O médico orienta, paciente nesse caso, o paciente tem alergia tal, vai ter que ser assim, assado. Ou seja, é uma maneira muito eficaz de você entrar na farmácia e conseguir apenas o medicamento que você
precisa e que o médico prescreveu. Sim. E aí não existe assim a possibilidade de sobra, a não ser que o paciente deixe de tomar o medicamento, né? Isso. Então, por isso que eu acredito que nós podemos trabalhar num projeto de médio e longo prazo aqui no Brasil para que isso aconteça aqui também. É claro que isso vai mexer com a indústria farmacêutica, né, que não vai gostar, né? Porque o faturamento dela aqui no Brasil é muito grande. Sim. E eu acredito que com a nossa população muito carente, né, uma atitude dessa viria a beneficiar muito a população num todo. A gente, assim, nós como farmacêuticos, a gente tem toda essa discussão, a gente, inclusive, a própria profissão farmacêutica, ela vem se moldando e vem se apropriando de muito desse cuidado ao paciente, que de alguns anos atrás isso não existia, mas a gente entende alguns contextos. Contextos de países diferentes, sistemas de saúde diferentes, e a gente entende que dentro do contexto atual do Brasil, a gente precisa, né, trabalhar dessa maneira e como trabalhar de forma mais segura. Assim como você colocou a questão dos Estados Unidos, a gente pode também relacionar, por exemplo, os conceitos de farmácia na Europa, por exemplo. Farmácia na Europa, você entra na farmácia e você não vê nenhum medicamento. Não tem nenhum medicamento que você veja. Você precisa conversar com o farmacêutico, mostrar a prescrição para que ele possa buscar o medicamento que está no lugar reservado, guardado e vir até a mim. Então, são coisas que a gente, como farmacêutico, nessa questão que a gente está discutindo de segurança, como pensar em que eu tenha esse uso correto, esse uso racional, como proteger a população mais carente, que não tem informação. A gente precisa sempre reforçar isso, a gente precisa melhorar, a gente precisa, inclusive, trabalhar melhor a educação da população de um modo geral. O que é que ele deve, o que é que ele não deve fazer, onde ele deve buscar aquela informação, qual é o papel de cada profissional da saúde ou de cada setor que atua na saúde, para que a gente possa pensar assim. Então, claro, a gente sabe que tem situações específicas do nosso país, outros países, inclusive tem coisas que a gente já visualiza aqui no Brasil que já não é tão bacana, inclusive por conta dessa questão de segurança, mas a gente sabe que a gente precisa crescer em muitos aspectos e a gente vem trabalhando com isso, com certeza. Então a gente vem se fortalecendo, a profissão de farmacêutico ela vem se estabelecendo no país de um modo muito forte, justamente a gente pensando muito no paciente. A questão no cuidado do paciente. Qual é o meu papel para cuidar daquele paciente que vem até mim para a minha orientação? Verdade. Você falou, Suzana, um pouco mais cedo com a questão, sobre a questão dos farmacêuticos estarem nas farmácias. Sim. Eu tenho uma dúvida. Tem obrigatoriedade de toda farmácia ter um farmacêutico? Sim. Como é que isso funciona? Com certeza, é uma lei, isso é obrigatório. Toda farmácia que esteja em seu horário de funcionamento, ela deve ter um farmacêutico. Pronto. E ambulatório também? Não obrigatoriamente. Então, se você for a uma farmácia, você pode pedir, solicitar, olha, eu gostaria de conversar com o farmacêutico. Então, essa questão da dispensação do medicamento, ela é uma atividade nossa, que eu posso fazer a dispensação para você, Mayara, por exemplo, justamente entendendo ou pensando numa dúvida que você possa ter. Mayara, você sabe como tomar esse medicamento? Que horas? Você pode tomar com algum medicamento ou não? Ou, aliás, com algum alimento ou não? Se eu tomar no café da manhã, tem alguma interferência? Se eu tomar em jejum, tem alguma interferência? Aquelas horas, o médico prescreveu um antibiótico, eu tenho que tomar de 12 em 12 horas. Aí a Mayara me pergunta, como paciente, tem algum problema eu não tomar de 12 em 12? Tem algum problema eu tomar 24 ou de 8 em 8? Sim, então nós estamos aqui para isso. Então cabe a nós, da sociedade também, exigirmos isso. Ao chegar naquele estabelecimento que existe medicamento, a presença do farmacêutico é obrigatória. Então, se ele não atende, eu como consumidora, por exemplo, eu preciso exigir isso. Olha, eu preciso de um farmacêutico que ele me ajude, que ele me auxilie, que ele me oriente. A nossa tarefa é essa, o nosso papel é esse. Então, Mayara, sim, deve ter, e eu peço, né? No caso, nós como consumidores pedimos. Eu como farmacêutico, eu peço. Eu sou farmacêutico, lógico, eu compro medicamentos também, eu vou nas farmácias e eu peço. Farmacêutico está aqui? Quem é? Vou lá, vou conversar. Porque realmente dúvidas vão surgir, inclusive para nós profissionais, né? Alguns tipos de medicamentos, eu vou lá perguntar o que eu posso fazer, se a minha receita está correta, o que eu posso voltar no médico, perguntar alguma coisa. Então, isso é bem importante, essa questão da gente trabalhar com vários profissionais de saúde ao mesmo tempo, isso é bem importante. Bacana. Suzana, você falou aí sobre
a obrigatoriedade do farmacêutico, mas isso é uma lei de pouco tempo, faz muito tempo, ou só começaram a cumprir porque você, dos últimos 10 anos para cá, que você vê o farmacêutico ali na frente, atendendo bem, no passado eu não me recordo tanto. É verdade. E isso também vem muito, no meu ponto de vista, na questão desse fortalecimento da profissão farmacêutica. A gente vem se mostrando mais. De uns 10 anos, como você colocou, né, Eduardo? Então, eu vou colocar um pouco puxando o meu gancho. Eu sou formada há 13 anos. Então, realmente, da minha época de formação para cá, a gente entende que muita coisa mudou. A gente sabe que o profissional farmacêutico, ele teve que mudar alguns aspectos. Então, essa questão, o que a gente via? A fiscalização realmente também não era tão eficaz. Eram muitas farmácias, eu não conseguiria fiscalizar todo mundo. Com a obrigatoriedade veio aí a necessidade. A questão cultural também da gente como sociedade. Hoje a sociedade já reconhece mais facilmente. Então, pedir e perguntar. Então, se eu chego na farmácia e eu pergunto pelo farmacêutico, então a farmácia ela já entende, opa, eu tenho que ter, porque a população está pedindo, o meu cliente está pedindo. Então, se vocês repararem, hoje a gente vê muito claramente, realmente, a gente vê mais fácil, a gente vê mais essa informação, inclusive, de farmácias colocando o farmacêutico à frente dessa posição como aquela informação. Venha até mim que eu também posso oferecer serviços de saúde para auxiliá-los. Vai muito também do posicionamento da farmácia, né? Porque o farmacêutico, por mais que não fosse uma obrigatoriedade, é uma forma de você servir a população. Sim, né? Com certeza. Uma pessoa que não tem, tem uma enfermidade um pouco mais leve, uma dor de cabeça, uma inflamação, alguma coisa, não tem condições de ir ao médico, ou posto de saúde, alguma coisa, consegue esse atendimento de forma gratuita, né? Pagando só pelo medicamento nas farmácias. Eu já fui salva, inclusive, Esse fun fact aqui. Foi terrível. Eu fiz gratuito. Ela fez entre aspas. Eu fiz as aspas. Eu já fui salva, aspas, também, por um farmacêutico. Uma vez eu estava no carnaval em Recife e eu estava com muita dor de garganta. No primeiro dia que eu cheguei, aí eu cheguei lá no balcão, o farmacêutico, por favor, aí a pessoa veio e tal, o que eu posso lhe ajudar? Moça, é o seguinte, primeiro dia de carnaval, eu tô aqui com a minha garganta literalmente tapada e eu preciso de alguma coisa que me salve, mas que eu não deixe de beber por causa disso. Aí ele me indicou um medicamento anti-inflamatório. Aí vocês complicam a vida do farmacêutico. Mas eu disse, olha, eu não vou parar de beber, porque cheguei hoje, vou ficar 10 dias, então eu preciso estar viva e bebendo. O que o senhor pode fazer por mim? Aí ele indicou umas pastilhas, umas coisas que melhoraram bastante. Viva está, né, Maiara? Pegando esse gancho, por exemplo, até que ponto o farmacêutico, eu posso chegar numa farmácia e dizer, doutor, farmacêutico, eu tô sentindo isso, qual seria o medicamento aí apropriado, sem antes passar num médico? Sim, a Maiara estava falando, eu já ia entrar também com esse gancho, eu espero que ele não tenha prescrito nenhum antibiótico, por exemplo, né? Não. O profissional farmacêutico ele pode fazer prescrição farmacêutica de medicamentos isentos de prescrição. São aqueles medicamentos que, no caso, a gente fala de forma comumente, comercialmente. Preta, né? Não, os MIPs, que são isentos de tarja. São aqueles que não têm a tarja vermelha, tarja preta também não. Antitérmicos, antigripais, eles estão enquadrados, né? Vitaminas, por exemplo, a gente pode fazer essa orientação. A gente não pode prescrever os que são medicamentos tarjados. Então, nesse caso, eu posso buscar o auxílio quando eu queira fazer uma solicitação, no caso dessa consulta do farmacêutico, para esses tipos de medicamentos. É importante a gente reforçar que o farmacêutico ele não pode fazer diagnóstico. É muito importante a gente colocar isso. Então, a Maiara chegou para mim, eu tô com dor, eu tô com mal-estar, eu tô com as manchinhas vermelhas no corpo. O que será isso, doutora? Se eu não tenho como diagnosticar a Maiara sem saber mais detalhes, sem fazer exames, e eu não posso... Não sabe também a história daquele paciente? O histórico dela, eu não tenho como prescrever para a Maiara. A Maiara está aqui, compre, vai embora, e vamos torcer para a Maiara não ter nenhum problema, né? Na verdade, é também esse cuidado que a gente deve ter. Só mais outra informação, Maiara, por isso que eu disse, aí você complica a nossa vida de farmacêutico. A gente também tem muito cuidado com essa informação em relação a utilizar medicamentos e bebida alcoólica.
Então, a gente sempre chama... É mito ou é verdade, Suzana? Porque tem gente que diz que é mito, tem gente que diz que é verdade. Minha mãe disse, não pode tomar, porque senão vai anular o efeito, suspender o efeito. cancelar o efeito. Aí tem gente que diz que são alguns tipos de medicamento. Como é que isso. funciona? Informação importante. Muito. Quando a gente fala Anota de aí, ó. bebida, Pega um caderninho. Fala O que agora. pode, o que é que não pode. Toda vez que a gente fala de alguma coisa, mesmo em sala de aula, né? Eu como professora, a gente vai falar um pouco sobre isso. Aí começa essas dúvidas. Como é, professora? Eu posso beber? Como é? Eu vou pro carnaval? Então, assim, não dá pra gente também generalizar. A gente pode pensar realmente, como você falou, em tipos. Então, por exemplo, antibiótico. Todo mundo fala, vou tomar 14 dias de antibiótico e eu não posso beber porque se eu tomar antibiótico, eu corto o efeito. A gente pensa assim, mas que milagre, né? O álcool a gente tá tomando, sei lá, eu tô no 7º dia de antibiótico, ele cortou o efeito, acabou tudo que eu tomei e tal. Não é assim. A gente sabe que o álcool é uma substância que ele é uma substância que a gente chama de indutora enzimática. Então, o álcool ele vai acelerar as reações enzimáticas, que são as reações de metabolização dos fármacos, dos medicamentos. Então, o que é que acontece? Acontece que aquele medicamento ele vai ser metabolizado mais rapidamente, ou seja, todo aquele processo de início de ação dele, assim como a excreção dele vai ser mais rápida. Então, por exemplo, aquele medicamento que eu comentei um pouco antes, aquele que a gente toma de 12 em 12 horas, por exemplo. Então, se eu preciso tomar 8 da manhã, 8 da noite, é porque aquele medicamento eu preciso daquele horário direitinho para eu ter o meu pico de concentração do fármaco ideal, na concentração, no sangue, tudo bonitinho. Se eu uso álcool, eu acabo acelerando esse processo de excreção, por exemplo, a metabolização e a excreção. Então, antes das 12 horas, eu estaria com a quantidade e a concentração do antibiótico menor. Isso pode afetar o meu tratamento, já que eu tenho a ideia do tratamento antibiótico, que é correta. Muita gente pergunta, também puxando esse gancho do antibiótico. O médico prescreveu 10 dias, mas no 3º dia eu tô ótima. Né? Eu não tô sentindo mais nada, não tenho mais febre, não tenho dor. Então eu vou suspender. Não vai suspender. A gente precisa seguir todo o tratamento de forma correta. Então a questão do álcool, ou do antibiótico, não é que seja verdade ele cortar o efeito. Ele acelera o processo de metabolização, que pode trazer algum efeito por exemplo, no resultado final, no tratamento final. Outros tipos de medicamentos eu não posso utilizar com álcool. Tem uma série de substâncias que, ao serem ingeridas com álcool, eu posso ter diversos efeitos não esperados. Por exemplo, se eu faço uso de substâncias que são substâncias que têm o efeito... Perfeito, exatamente, substâncias que têm efeito do sistema nervoso central. Então, eu posso ter um aumento, por exemplo, uma potencialização do efeito dessas substâncias. Então, por exemplo, a potencialização do efeito, por exemplo, depressor ou excitatório de algumas substâncias do sistema nervoso central. Assim como outras substâncias, como, por exemplo, os derivados azólicos, que a gente chama, que são substâncias... E não é o tipo de coisa previsível, né? Você pode ter qualquer tipo de reação. Qualquer pessoa, né? A gente sabe quais as classes de medicamentos que causam quais efeitos. Por isso que a gente volta naquele ponto, orientação. Maiara chegou até mim na minha farmácia, pegou aqueles medicamentos que ela faz o uso, disse, Maiara, vamos lá, você bebe, por exemplo, qual é o risco, por exemplo, do fumo, do tabagismo, um aumento de risco a alguns tipos de medicamentos. Então, é muito importante essa conversa do farmacêutico, muito importante que esse paciente tenha essa orientação para que a gente possa conversar, entender e sempre pensar na segurança dele. O que é bom deixar colocado aqui, a gente não consegue generalizar, existem riscos, mas a gente não pode dizer o risco é sempre esse, papum, cortou efeito. Em algumas situações, talvez cortar efeito seja até melhor, um risco até baixo, vamos dizer assim. Em outras situações, o risco com a administração em conjunto com o álcool pode ser bem pior, bem complicado. Até porque os riscos eles são analisados através de estatísticas, né? Sim. E aí tem outros problemas. Por serem riscos associados, por exemplo, a dados estatísticos, a gente tem um outro lado. E essas informações que não chegam, por exemplo, uma informação estatística, por exemplo, a uma tabulação de dados. Então, a gente sabe, no caso, a intoxicação por medicamentos é o tipo de intoxicação mais grave, o que mais tem busca de atendimento nos centros toxicológicos. Então, a gente tem centros de atenção de assistência toxicológica em grandes hospitais. Aqui a gente tem um no IJF, que é o CEATOX. A principal, vamos dizer assim, a principal entrada, busca de auxílio no CEATOX é por conta de intoxicação por medicamentos. Então, vejam, coisas que a gente tem
em casa, que a gente tem na nossa bolsa, em que foi prescrito por um profissional ou não, eu fui na farmácia, comprei por conta própria, porque alguém me disse, e que isso pode causar para mim, em mim, ou nos meus familiares, um dano bem grave. Então, a gente chama muita atenção nisso. Até um dos pontos que a gente tinha essa questão, né, da automedicação, Sim. dos riscos, e essa questão da intoxicação, Sim, né, com de certeza. alta concentração, Sim. ou se o seu organismo, aquela coisa que você falou, né, minha vizinha usa, deu certo para ela, vai dar certo para mim. Sim. E a gente esquece que cada organismo é um organismo, as pessoas têm massa diferente, Sim. têm atividades diferentes, Idade, hábitos diferentes. Isso, a gente e não considera. é porque funciona para uma pessoa que vai funcionar para mim. Né? Crianças, idosos, gestantes, bebês, pacientes cardiopatas, pacientes renais, por exemplo, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos. Há vamos dizer assim, uma série de situações para a gente pensar e trabalhar. Existe algum tipo de trabalho aqui em Fortaleza, no estado do Ceará, que as pessoas possam recolher os medicamentos que estão sobrando na casa das pessoas para ter uma utilização adequada, uma disposição adequada, ou até para outros pacientes que precisem? Não, a gente não, assim, particularmente eu não conheço nenhum local que faça esse, vamos dizer assim, como se fosse uma ideia solidária, né? Sobrou para mim, ainda está no prazo de validade e a gente consegue retomar ou indicar ou colocar para outra pessoa que precisa. Ou até mesmo descartar, né? O ideal é o descarte correto, eu entendo. Assim, a gente não tem uma forma, vamos dizer assim, oficial que faça isso. Até porque, no ponto de vista farmacêutico, o que é que a gente visualiza? Você comprou aquela caixa de 30 comprimidos que você disse que é muito para você, vamos supor, você só vai tomar 15. Eu comprei 30 porque minha única possibilidade eram 30, sobraram 15. Poxa, como seria bacana que outra pessoa que precisa, que não tem condições de pagar, usar aqueles meus 15 comprimidos e assim a gente tá todo mundo bem, todo mundo feliz. Existem alguns pontos a considerar. Por exemplo, como você armazenou aquele medicamento enquanto ele estava na sua casa? Eu não tenho como garantir, por exemplo, a estabilidade do armazenamento daquele produto se você, por exemplo, estabilizou de maneira equivocada. Se é um medicamento que precisa ser armazenado em geladeira, não armazenou em geladeira. Se é um medicamento que muitas variáveis, né? Muitas variáveis. Então, para a gente é mais arriscado fazer esse acompanhamento de pegar o seu produto e entregar para outro paciente, porque a partir do momento que eu entrego para outro paciente, a responsabilidade é minha. Então, como eu vou garantir que você, como consumidor, você seguiu todos os padrões de armazenamento, segurança daquele produto? Então, a ideia é ótima, né? Mas a gente esbarra em alguns problemas ainda. Suzana, nesse evento, né, vai ter uma discussão parecida com essa? A pessoa que vai estar lá, que vai estar acompanhando, vai ter como esclarecer alguns mitos e verdades com relação a isso? Com certeza. Amanhã nós estaremos junto com a Universidade Federal do Ceará, com o grupo também de professores do curso de farmácia da UFC, os alunos também, professores e alunos que compõem o GEPUIM. Nós estaremos amanhã na praça, fazendo atendimento à população de 8 da manhã até as 12 da manhã, justamente tirando todas essas dúvidas. Então, quem quiser, por exemplo, puder levar, eu tenho meus medicamentos, eu tenho dúvidas na hora de tomar. A gente lá na FAMetro, a gente tem a Clínica Escola, e nós, na farmácia, nós realizamos o atendimento às pacientes que precisem de orientação farmacêutica. Então, eles chegam lá com as bolsinhas, cheias de medicamentos, principalmente idosos, que são polimedicados, né? Que tomam vários tipos de medicamentos durante o dia. Então, eles chegam lá com a bolsinha. Muitas vezes eles têm dúvida, eu tenho que tomar os 8, 6 de manhã, todos têm que tomar 6 horas da manhã, qual que eu preciso tomar de manhã, qual que eu tomo de tarde, qual que eu tomo de noite. Eu tomo um de noite, eu fico acordada, eu não tenho mais sono, eu tomo um na hora do almoço, eu me sinto mal, eu tenho um mal-estar. Então, a gente vem e faz toda essa orientação lá na clínica escola, lá na FAMetro. E aí, isso a gente vai fazer também amanhã. Todas essas dúvidas, mitos, verdades, amanhã a gente vai fazer uma série de ações de educação em saúde, juntamente à população. Então, nós professores, nós vamos levar alunos, justamente fazendo a aferição de pressão, controle de glicemia, mas a gente também vai oferecer essas informações, uso correto de plantas medicinais, também já daria uma outra pauta, né, Maiara? A gente poderia, né, a próxima pergunta seria sobre isso. Eu imaginei. Aí a gente vai longe, a gente começa a falar sobre farmácia, o papel do farmacêutico, a gente vai longe. Então, a gente tem um outro ponto que a gente pode até conversar, a questão de plantas.
plantas medicinais é um mundo de coisa. E é um contraponto interessante, Sim. né? Porque a gente sabe que remédio tem efeito colateral. E plantas também. Exatamente. E plantas também. E aí a gente Aquele pode... chazinho inocente, Aquele né? chazinho não, com inocente. certeza. Sim. E aí, para quem quer uma coisa mais natural, segue nessa Sim. linha, seria interessante exatamente você ter essa informação Sim. para saber o que fazer e o Com que não fazer. certeza. Porque é um princípio ativo do mesmo jeito. Com O certeza. remédio, ele só é, tipo, condensado, né? Mas Isso. vem dessas propriedades. Muitos dos medicamentos que a gente tem disponível na farmácia, eles são de origem vegetal. Eles vêm de substâncias, de princípios ativos isolados que vieram de uma fonte vegetal, por exemplo. Então, a gente sempre reforça, quando você falou, os medicamentos, eles têm, né, podem causar alguns problemas. As plantas também. A gente normalmente olha uma plantinha, um chazinho, na casa da minha mãe tem, na casa da minha avó toma esse chazinho todo dia e ela tá ótima. Faz muito bem. Tome também. Tome também, você vai ficar ótimo, né? A gente chega em casa, né? Um tossiu, espirrou, uma febre, qualquer coisa a gente tem uma solução. Suzana, E é muito importante a gente fazer isso. chegando aqui uma pergunta pela internet, não sou eu que estou perguntando. Ah, tudo bem. Essa história de quem depende do remédio de pressão diariamente. O rapaz toma um remédio para pressão alta, para pressão baixa Sim. e faz o uso de bebida alcoólica, voltando mais uma vez para esse ponto. É história ou pode? Ou o cara não deve, de repente, não tomar de forma alguma a medicação? Depende Ou também cada muito caso do... é um caso? Cada caso é um caso. Depende do paciente, depende das condições atual do paciente. Se é um paciente mais debilitado, o tipo de hipertensão refratária, qual é o tipo de medicamento que ele usa. Quando a gente fala de antihipertensivo, eu tenho uma série de substâncias, uma série de classes de antihipertensivos que vão ter ações em, como a gente chama, em receptores diferentes, por exemplo. Então, nesse caso, é como a gente estava falando, eu não consigo generalizar, eu nem posso generalizar. Cada caso é um caso. Então, respondendo à pergunta, né, do internauta, da internet, Procurar aqui o nome dele. é muito importante que ele vá buscar essa orientação farmacêutica, onde ele compra aquele medicamento dele, aquele antihipertensivo dele, Conversar ele com o pergunta, médico. e com o farmacêutico. Quando ele voltar lá e comprar a próxima caixinha dele, perguntar, no final de semana eu bebo. Pode acontecer alguma coisa com esse medicamento que eu estou tomando? Porque nesse caso a gente precisa fazer uma avaliação mais detalhada. Eu não conseguiria dizer assim, é ou não é, sim ou não, vai ou não vai acontecer. Isso a gente tem que ter um pouco de cuidado de generalizar. Interessante fazer uma orientação individualizada. Sim, cada medicamento tem a bula. É importante que nós, pacientes, também, pensando como pacientes, a gente leia a bula. A bula está lá justamente para a gente ler. E o que a gente vê na prática, né? Paciente faz o quê? Comprou o medicamento, caixinha, bula, a primeira coisa que faz, joga a caixa com a bula fora. Fica só com blister. Tá rindo, Eduardo, é porque ele faz isso, né, Eduardo? Eu sei como é. A gente joga logo a caixa e a bula fora. Eu não tenho informação nenhuma sobre o produto. Como é que eu vou conseguir, na hora que eu tiver uma dúvida? Esqueci de tomar, por exemplo. Eu leio, lá em casa sou eu que leio as bulas lá. Pois é, e muito importante a gente justamente também entender quais são as reações adversas que podem acontecer com o medicamento, até para eu poder ficar atenta. Tá cada vez mais difícil de ler, né? Porque as letrinhas estão bem pequenininhas. Não, né? Marcelo, isso é a idade, Marcelo. Queria dizer não. Eu já tô um pouco velha também, eu já fico afastando assim um pouquinho as caixinhas. Não, mas é pequenininha mesmo, é incrível. Problema de braço longo, braço curto. Mas, Marcelo, eu já tenho até uma dica, eu digo até essa dica para os meus alunos. A gente tem bulários, inclusive eletrônicos. Com certeza. Não, eu tô brincando. Né? Na maioria das vezes eu pesquiso e vejo a bula na internet. É porque é mais fácil, a gente consegue aumentar a letra, tudo. Aí acaba sendo até a gente história de celular, por exemplo. Facilidade também, né? É muito fácil pra gente conseguir ter aquele acesso. Quanto à disseminação que a gente vê nas farmácias, né, de produtos naturais, né? Que a gente acabou de falar, mas, por exemplo, óleo de prímula, óleo disso, óleo daquilo, óleo de peixe, óleo de abacate, óleo de berinjela, tem de tudo. Licopeno, cápsula de óleo de alho. Exatamente, a parte de o tomate, tem de tudo. Tem tomate? Porque tem o tal do... É o licopeno, que é... Serve pra quê? Ele é excelente antioxidante. Nossa, não sabia. E aí tem algumas formulações que trabalham só com licopeno. É mais fácil comer o tomate ou você teria que comer 1 quilo de tomate? A gente sabe, assim, que se eu tenho uma alimentação regular, perfeitinha, bonitinha, tudo balanceado, a gente sabe que essa situação desses, por exemplo, esses polivitamínicos, essas substâncias, salvo eu não tenha nenhum problema, nenhuma deficiência, claro. Sou um paciente saudável, sou um paciente que tem uma alimentação balanceada, toda regular. O problema hoje em dia a gente sabe que isso é bem difícil.
É verdade. Já que vamos logo entrar na situação. Muitas vezes, a gente não consegue ter uma ingestão adequada de frutas e verduras frescas, por exemplo, de peixes, carne, leguminosas, por exemplo, que vão dar esse aporte. Tem que ter essa reposição. Exato. Só que essa reposição deve ser feita de uma forma controlada. Ah, eu acho que eu estou com deficiência de ferro. Eu vou ali na farmácia e vou comprar o sulfato ferroso que eu vou tomar. Eu acho que eu estou com deficiência. Eu acho que eu estou com anemia. Não é assim que funciona. E qual que é a orientação para você? Existem pessoas que são viciadas em vitaminas. Sim. Conheço gente que anda com uma caixinha de vitamina C, outra que anda com... Não, nossa, aí vai longe. É essa história. Aí vem um outro ponto. E acredita que precisa. Eu preciso repor. Exato. Eu preciso buscar auxílio, eu preciso buscar orientação, no caso desse diagnóstico, do profissional Isso médico. já é um começo de hipocondria? Já, pode ser. Tem gente que não pode Que umas né? gotinhas, né? Ó, tô tomando aqui umas gotinhas, bota aqui na minha boca também, né? Tô tomando umas gotinhas junto. Tem muita gente que é assim. O pessoal brinca, né? História de graça, até injeção na testa. Não, gente, nem injeção, Não né? pode. Pelo amor de Deus. Não é assim que as coisas funcionam. Então, essa questão, por exemplo, se eu tenho alguma deficiência, eu preciso realmente diagnosticar essa deficiência. Então, por exemplo, eu tenho deficiência de vitamina D, vamos supor. Ué, mas como eu sei que eu tenho deficiência de vitamina D? Eu fui ao médico, eu fiz um exame, eu fui diagnosticada. E eu preciso fazer um aporte dessa vitamina D. Aí é uma situação diferente. Esse aporte pode ser via medicamento, ou esse aporte eu posso fazer uma orientação nutricional, por exemplo, com o nutricionista, que ele possa me dar orientações, dicas de alimentos que possam trazer esse aporte de qualquer vitamina ou sal mineral que eu tenha uma deficiência no meu organismo. Só que eu não posso ter uma ideia, porque eu preciso, né? É muito assim. Eu tô muito cansada, eu tô com muito sono, eu acordo todo dia de manhã muito cansada, eu vou lá na farmácia, eu vou comprar um polivitamínico. E disseram que tem um polivitamínico, não é, Eduardo? Polivitamínico ótimo. O Eduardo tá se identificando com Total. tudo aqui, eu tô sentindo a vibe, São as assim, ó. perguntas dos Dos internautas, né? É que nem aquele povo no Serginho Groisman que faz as perguntas de sexo. Meu amigo! O amigo meu quer saber. Pelo menos alguém eu já consegui, né, trabalhar melhor essa orientação. verdade. Eduardo vai sair Sai daqui daqui já. um novo homem. Já vai sair daqui pensando melhor, antes de comprar Outra os medicamentos. Esses medicamentos geralmente são comprados no domingo, né? Segunda-feira. Já tem um princípio ativo mais rápido. Aí também tem todo esse verdade. detalhe pra gente questionar. E vai longe, se a gente for falar de medicamento, vai longe. Vai. Aquela questão do final de semana, aí como a gente brincou, da história do vou beber, vou Pô, sair. pensa que medicação é que nem dieta, né? Passa a Né? semana tomando e no final de semana não tomo. tem problema não tomar. Por favor, não. De jeito nenhum, verdade. exatamente. Aí meu tratamento vai embora. Se eu sou um paciente que eu preciso realmente do medicamento, a gente tem que falar muito disso. Tem pacientes que precisam do medicamento, eles não podem ficar sem tomar aquele medicamento. Então, eu não posso abrir mão de um sábado, de um domingo, sofrendo um risco ou correndo um risco, no caso desse de vida. paciente, né? Então, Suzana, fica o convite para a gente Sim. falar aí um pouco mais sobre isso, e Sim. sobre as plantinhas. Eu sou interessada nisso, gosto muito desse com assunto. certeza. A gente pode depois vir aqui falar um pouco só sobre plantas É medicinais. para a gente conhecer um pouco Sim, mais, né? com certeza. Falar de uma sobre forma o mais uso, natural, falar um realmente. pouquinho, né, dos produtos naturais, né, Marcelo? Naturais, Trazer correto. mais essas dúvidas. Então, eu queria deixar aqui o convite. Quem puder ir amanhã a partir de 8 horas da manhã, nós estaremos na Praça do Coração de Jesus. Isso, no centro, No né, centro de Fortaleza. Nós, da Faculdade FAMetro, curso de farmácia da A FAMetro. Fametro é bem em frente, não é? Não, a FAMetro é um pouquinho depois. A FAMetro, ela... Mas é na ela- mesma avenida. E ela segue um pouquinho mais, é no Conselheiro Estelita, nossa sede principal. Então, a gente tem vários campos, a gente tem 4 campos, 4 legal. campi, na verdade, estão nas redondezas ali da Jacarecanga, próximo ao Liceu de Ceará. Então, é bem pertinho da gente. Nós estaremos lá amanhã junto com a UFC, com a Universidade Federal de Ceará, fazendo justamente essa blitz educativa, levando ações, orientações ao paciente, todos os pacientes, todas as pessoas que quiserem ir, nós estaremos lá realizando essas ações gratuitas. Joia. Bom, eu gostaria de aproveitar o gancho também e fazer aqui um convite também, né? Sim, vamos aproveitar. É a hora do merchan agora. Cadê a nossa caixinha, hein? Né? A gente ainda não providenciou a caixinha. Deixa eu colocar Tá no aqui. efeito do sextou. Na verdade, nós teremos agora, no dia 12, Pode mostrar sábado. para a câmera do Deixa outro eu- lado, Marcelo? Me dá aqui. Aqui, Pronto, Eu fica coloco legal. aqui. No dia 12, Vai nós pegar? teremos lá no Na complexo central. São Mateus, Bota na né? minha. Tá comigo. Aqui na torre do Hospital São Mateus, teremos um evento que é um fórum sobre saúde pública. Sim, legal. E esse fórum A gente vai colocar também nas redes sociais. teremos vários médicos falando sobre saúde pública, com diversos assuntos relacionados à saúde pública.
E estão convidados os alunos, né? Inclusive teremos certificado de participação. Isso, importante. Que aí gostaríamos de saber se existe, por exemplo, alguma possibilidade do aluno que ir, se ele tiver algum complemento, né? Para o seu curso, né? Sim. Gente, universitário é doido por crédito complementar. Atividades complementares. Tudo que tiver um certificado, uma declaração, qualquer coisa, aluno com certeza. Então gostaríamos aí de estender esse ótimo, convite obrigada. aí aos alunos. Vou divulgar aos nossos alunos. Lá, né? Vai ser dia 12, sábado agora, de 8h30 às 17h. UFC também, que estarão participando. Com certeza. Aí se a senhora puder levar aí Claro, fica o nosso convite também. Para colocar lá na FAMetro. Pode levar. Serão bem-vindos. Será no sábado de 8h30 da manhã. 8h30 às 17h, na Torre Saúde do Complexo São Mateus. Até para quem está assistindo também, quem tiver interesse, vai ser o Fórum de Saúde Pública. Ele é um fórum de saúde pública, né? Que é patrocinado, não, né? Ele é executado promovido pelo Novo, né? Isso. Com a cobertura da Ceará News. Mas não é partidário, não é partidário. Ele não tem nada a ver com... simplesmente discutir saúde pública. Isso, a gente utilidade pública. Várias pessoas, vários profissionais. A gente não está com a programação, né? Mas a gente vai colocar nas redes sociais e a gente repassa para vocês também. Então, Suzana, obrigada. Foi a nossa entrevista oficialmente mais longa. Olha aí, 40 e quanto? 45? Eu falei isso tudo. Nós falamos, né? Nós temos um pequeno... É um assunto muito pequeno importante. Problema, mas tem muitas dúvidas, muitos pontos, né? Na semana passada, nós também tivemos uma importante que foi sobre a fertilização, né? Foi, tem 15 dias já. Foi bacana, muito bom. Que bom, foi bem bacana. Muita informação boa para a sociedade. Fica aí o nosso agradecimento. O pessoal da Caramelo também, que trouxe a Suzana. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Obrigada, gente. Boa tarde. Boa tarde. Até mais. Muito bem, gente. Seguimos com as informações aqui na Rádio Ceará News. Você acompanhando as principais informações do dia. Ceará Notícias. Já sabemos aí, a Suzana Bezerra, farmacêutica formada pela Universidade Federal do Ceará. Ela que é mestre e doutora em ciências farmacêuticas pela UFC, coordenadora do curso de farmácia da FAMetro e docente das disciplinas de farmacotécnica, agora falando direitinho, e tecnologia farmacêutica. Ela que deu essa e concedeu essa importante entrevista pra gente aqui da Rádio Ceará News e para você que está acompanhando principalmente nas redes sociais, não é, Marcelo? A Suzana Bezerra traçando diversos pontos importantíssimos, inclusive, que nos despertam a curiosidade no dia a dia, pontos que alguns deles nós podemos esclarecer nessa pauta, nessa entrevista super bacana que você acompanhou aqui no Ceará News. Vamos continuar com as informações que você acompanha aqui, claro, falando e comentando para você, amigo ouvinte, que você pode acompanhar todas essas informações na nossa fanpage. É só você acessar aí o Facebook, @Rádio Ceará News. Você pode também estar acompanhando essas informações no YouTube. Esse programa fica disponível no nosso canal do YouTube da Rádio Ceará News. Tá no Instagram, as novidades, as pautas que você vai encontrar por aqui. É só seguir o Rádio Ceará News também no Instagram. Ceará News, você procurou, pesquisou, como diz a Thay e a Maiara, viu aí a nossa logomarca, essa que fica aqui no cantinho, consegui achar? Pronto, essa aqui é azulzinha, você já vai estar por dentro, vai dar certo. É isso mesmo, vai estar por dentro e acompanhar as informações aqui da Rádio Ceará News. Vamos com mais informações, continuando o nosso programa, já finalzinho do programa, mas trazendo mais alguns outros assuntos pautados no programa de hoje. Projeto realiza ações e debates sobre direitos de pessoas LGBT em Fortaleza. Em alusão ao Dia Internacional de Combate à Homofobia, que vai ser no dia 17 de maio, a 4ª edição dos Diálogos SESC promove, a partir da terça-feira, dia 8, no caso já começou, 28 ações socioeducativas em vários pontos de Fortaleza. Na abertura, amanhã, no caso, é porque essa nota é antiga, foi na terça-feira, né, 18 horas, aconteceu no Teatro SESC Emiliano Queiroz, e a defensora pública Sandra Moura de Sá, o ativista diretor do primeiro abrigo para pessoas trans do Brasil, Caio Lemos, e a conselheira municipal LGBT, Labelle Rainbow, se encontraram em um debate sobre as violações de direitos e as vulnerabilidades impostas à população LGBT.
As rodas de conversa, integrações comunitárias, palestras e oficinas em escolas públicas, institutos e equipamentos de assistência social da capital acontecem do dia 8 ao dia 11 em vários locais e do dia 15 até o dia 17. Então fica aí a dica para quem quiser, foi interessado no assunto. Vai ter no teatro, no Sesc Emiliano Queiroz, deste mês, né, do dia 15 ao 17 de maio, reunindo pesquisadores, artistas, educadores sociais, representantes do poder público e ativistas locais e nacionais. Além das ações educativas, que incluem debates sobre a pluralidade sexual, combate à LGBTfobia, vulnerabilidade social e violência contra homens e mulheres trans, negação de direitos a gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e a estigmatização pela mídia. Os diálogos contam com shows e performances de drag queens, quase que não sai hoje, hein? Drag queens, trazidos por pesquisadores de arte contemporânea para representar um meio de empoderamento para vários atores e cantores LGBT. As atividades vão acontecer no palco do Teatro Sesc Emiliano de Queiroz, como eu já falei, dos dias 15 a 17 de maio e do dia 8, né, que já começou até amanhã, em vários locais de Fortaleza. Dá uma pesquisadinha aí sobre esses projetos na internet, que vale muito a pena, a questão da representatividade e pessoas que têm afinidade com o tema, que gostam tem algum tipo de pesquisa, de afinidade. É interessante vocês se informarem sobre isso. Gostaria de fazer algum comentário, Marcelo? Não, sobre esse assunto não, eu tenho outro assunto para falar. Pronto, vai lá. Bom, na verdade é sobre o julgamento virtual, né, que está acontecendo na segunda turma lá do Supremo Tribunal Federal em relação ao pedido da defesa do ex-presidente Lula, que está preso em Curitiba, de que ele fosse liberado. E houve realmente recusa, né, entender o que não cabe esse recurso, até porque ele foi condenado e já foi, no próprio STF, já foi considerado que ele poderia ser preso e sem problema. E só falta agora o voto do Celso de Mello. A maioria da segunda turma já rejeitou, né? Dos 5, 4 já votaram contra vamos dizer assim, ao recurso, né? Rejeitando a liberdade, para ser mais claro. Rejeitando o pedido da defesa do presidente Lula de que ele teria que ser solto porque foi preso injustamente. E só falta o voto de quem, Marcelo? É do ministro Celso de Mello. Se ele não votar, ele tem até o dia de hoje para votar, até as 23h59. Se ele não votar, considera-se que ele acompanhou o relator. Então seriam 5 votos favoráveis. Se ele votar contra, seriam 4-1. De qualquer maneira, não teria mais. Não tem, então o recurso já foi considerado. Ou seja, o presidente Lula continua preso em Curitiba até que, vamos dizer assim, até que se expire a sua pena, né? Ou até que alguma coisa venha a acontecer de anormal no país. Então, o presidente Lula continua preso pelos seus crimes cometidos, que alguns dizem que foi sem prova, outros dizem que foi com prova, mas diante de tanto já foi julgado em primeira, em segunda, no STF, e as pessoas continuam ainda acreditando que ele não tem prova. Geralmente é tipo o marido traído que não acredita, né? Até o final fica ali. Então, hoje eu vejo que Eu sou uma marida traída, então. Que eu acredito, totalmente. Então, mas eu vejo que hoje os seguidores do Lula, né, estão órfãos. Na verdade, eles estão órfãos e querem continuar acreditando que isso não era para ter acontecido, mas aconteceu. Do lado da Maiara, eu vou deixar a câmera em vocês dois aí. Não, claro, todo mundo tem direito a achar, né? Então, mas o como eu já disse, a opinião é igual o time de futebol, cada um tem o seu. Mas nesse caso não é opinião, não. Esse caso é justiça e a lei tem que prevalecer. Foram julgados por juízes competentes e os juízes simplesmente sinalizaram que as provas são válidas, que tem contra ele. E esse negócio de dizer que não existe prova, isso lamentavelmente é política, não é justiça. É uma questão de politicagem, de querer dizer que ele continua sem provas. Isso é uma balela, as provas estão nos autos
e foram julgados de acordo com ela. Você dizer que não tem prova, estão lá, todas nos autos. É só ler os autos, pegar e ler os autos. Eu não sou juiz, então, por exemplo, seria eu falar sobre as provas, seria como se eu quisesse adentrar no trabalho dos outros com a pertinência que eu não tenho, né? Com a pertinência que eu não tenho. Então, eu acho que está bem preso e que continue preso. A opinião de Marcelo Medeiros, trazendo as últimas informações sobre o julgamento virtual do Lula. Mais alguma notícia, Maiara? Tem uma última pra gente finalizar. Eu queria falar um pouquinho de futebol também. Tá em cima 1 minuto só, não sei se dá tempo, mas vai lá. Vamos lá. Caixa Cultural está recebendo a mostra de filmes de Pedro Almodóvar. A Caixa Cultural recebe na mostra El Deseo, o apaixonante cinema. Eu tenho que aprender a falar espanhol para falar isso. El Deseo. Tem que falar igual a Paula Bracho. O apaixonante cinema de Pedro Almodóvar reúne 20 filmes do cineasta e 2 documentários sobre a sua vida e obra. A programação segue até domingo, dia 13. O curador conta que o nome da mostra surgiu da tentativa de resumir a obra do cineasta. Eu disse para a Silvia que o melhor nome era o da própria produtora dele. Explica referindo-se a El Deseo, empresa fundada por Pedro Almodóvar e o seu irmão Agustín. O próprio cineasta já falou em entrevistas que o desejo é um traço que está presente em todas as suas obras. Para quem quiser dar uma olhada, do dia 8 ao dia 13 de maio, na Caixa Cultural Fortaleza, que fica ali na Pessoa Anta 287, na Praia de Iracema, os ingressos, R$4 a inteira e R$2 a meia, então é baratinho, vale a pena. E outras informações você pode conseguir pelo telefone 3453-2770. Muito bem, não há mais tempo. Quero só dar os resultados aqui do futebol, o que vai rolar hoje, Copa do Brasil, tudo o que você precisa. Deixa eu trocar a câmera aqui, pronto, agora estão ligando. Copa do Brasil, tudo o que você precisa saber sobre Flamengo e Ponte Preta. Gente, o Flamengo está nas oitavas de final, vai ter o jogo aí hoje, né, às 19h30, lá no Maracanã. Flamengo e Ponte Preta decidem nessa quinta-feira, 19h30, no Maracanã, a última vaga das quartas de final da Copa do Brasil. O rubro-negro leva vantagem na semana passada em Campinas, porque venceu por 1-0 e joga pelo empate. A expectativa, mais uma vez, é de casa cheia. 50 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente. Tá aí. Quem perdeu nos jogos de ontem, Atlético Mineiro e Chapecoense saiu pro 0-0. Acompanhou algum desses jogos, Marcelo? Não, difícil. Difícil mesmo, né? Teve ainda o Chapecoense. Essa semana também eu fiquei meio out. Geralmente eu acompanho, mas... Só dando essa atualizada. O Atlético Paranaense e o Cruzeiro na quarta-feira também não tiveram resultados positivos. Bom, vamos esperar o resultado do jogo de hoje. Quinta-feira, no Maracanã, a partir das 7h30. Eu vou assistir. Torcendo pelo Flamengo. Gente, muito obrigado pelo carinho da audiência. Muito obrigado, Maiara e Marcelo, pelas informações. O programa foi excelente. Obrigada, Eduardo. Boa tarde aí para quem estiver assistindo a gente. Valeu, obrigado, Eduardo. Obrigado, até mais. Maiara, e obrigado aos nossos ouvintes e internautas aí que estão ligados aí na Ceará News. Ligadinhos. Voltaremos amanhã, a partir do meio-dia, com mais informações. Aliás, amanhã é sexta. Amanhã é sexta, ainda tem. Amanhã, sexta-feira, tem sim. Estaremos aqui. Amanhã tem uma pauta com... Amanhã tem uma entrevista para o setor imobiliário. Fica aí o convite também. Está tendo um feirão. Que participa que gosta do setor imobiliário, é uma boa acompanhar o nosso programa de amanhã ao meio-dia. Exatamente. Muito bem, gente. Muito obrigado e até lá. Você ouviu Ceará Notícias. Na Ceará News, você pode tudo a todo momento. Acesse www.cearanews.com.br e acompanhe toda a programação no site e nas redes sociais. Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Rádio Ceará News.